Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre arquitetura Transformers. Eu confesso que eu estou bem ansioso para trazer esse tema, mas ao mesmo tempo foi um dos temas mais complexos de gravar. Até mesmo porque quando a gente fala de Transformers, né, se a gente quiser, a gente consegue falar anos, né, sobre o tema e ainda vai faltar assunto. É uma arquitetura bem complexa, com vários níveis de entendimento também. Até mesmo por isso, quando eu estava pensando um pouco no cronograma aqui do vídeo, eu resolvi quebrar em algumas partes. Então, até mesmo porque vai ter pessoas vendo esse vídeo que ainda é o primeiro contato sobre modelos generativos, é o primeiro contato que vai ter numa arquitetura de mecanismos de atenção, com Transformers. Então, eu vou separar em 3 níveis. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre uma forma bem ampla sobre a arquitetura Transformers. Eu pretendo com o vídeo de hoje que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo consiga chegar no final dele com entendimento sobre modelos generativos, né, baseando em mecanismo de atenção. É claro que eu não vou conseguir no vídeo de hoje trazer aqui um deep sobre a arquitetura, falar sobre a camada do feed-forward, por exemplo, entrar em transformação linear, não linear. Mas isso eu vou fazer na sequência, né? Então, o vídeo de hoje eu vou trazer esse panorama, explicar o porquê que Transformers foram criados, como que ele resolve um problema de arquiteturas sequenciais, como o próprio RNN, né, que vem anteriormente. Esse é mais um ponto, então se você chegou aqui sem entender, sem ter visto o que é uma arquitetura CNN, RNN, eu recomendo que você dê uma olhada, e claro que isso não vai ser um impeditivo para você entender sobre Transformer, mas é legal você pegar um pouco do histórico, né? Porque o Transformer ele vem numa sequência histórica bem posterior ali ao RNN, onde a gente já tinha ali, por exemplo, modelos de tradução, né, que usavam RNN e tinham algumas limitações por causa da arquitetura. Então eu quero muito abordar essa camada inicial falando aqui do mecanismo de atenção, tentar te trazer um panorama mais didático. Eu estava tentando pensar, né, quais foram as dificuldades que eu tive na época quando eu estava estudando sobre Transformers, o que me fez demorar, assim, de fato, a entender fim a fim sobre o mecanismo de atenção, né, sobre cada camada, né, porque de cada camada Multi-Head Attention e assim por diante. Então, eu separei esse vídeo de hoje, né, esse overview aqui, bem para trazer esse fundamento, e depois que a gente tiver esse fundamento no próximo vídeo, aí sim, eu vou falar ali das matrizes KQV, por exemplo, a gente vai entrar um pouco sobre Multi-Head Attention, falar das multi-layers e assim por diante. E aí no terceiro vídeo, que é um vídeo mais técnico mesmo, eu vou entrar ali nas camadas de feed-forward, falar sobre transformação linear, não linear, qual que é a importância delas, até chegar na última camada do Transformer, que é o Softmax, onde a mágica acontece, onde de fato a gente tem ali a medição, né, de acurácia e onde a gente tem de fato os scores de cada token, tá? Como vocês sabem, aqui para os vídeos do YouTube eu gosto de fazer uma coisa bem didática, gosto de fazer alguma coisa mais mão na massa, abrir o Xcalil Draw, fazer alguns desenhos, então é bem isso que a gente vai fazer hoje. Vai ter um pouco de código, mas muito mais para vocês mostrarem, por exemplo, a etapa de tokenização, né, como funciona debaixo dos panos. Eu recomendo muito esse vídeo, para quem está se perguntando, putz, esse vídeo é para mim, né? Eu recomendo tanto para pessoas que estão querendo ou estão numa área de Machine Learning Engineering, né, estudando modelos, criação de modelos fundacionais também, mas também para quem está começando ou está continuando uma área de AI Engineering, essa galera que vem ali mais de um desenvolvimento de software, alguma coisa do tipo. Eu sou um cara que, em toda a minha carreira, eu sempre busquei entender as coisas a fundo, né? Então, quando eu comecei lá atrás no JavaScript, sempre busquei entender como o runtime funciona, quais são as limitações, né, qualquer arquitetura. Isso me ajudou muito na minha trajetória profissional. E espero fortemente que vocês curtam esse conteúdo e que faça sentido para você também, beleza? Então bora começar aqui, galera. A gente tá falando sobre modelos generativos, né? Eu falei isso já em alguns vídeos, tanto no meu Instagram quanto no Hag. Falei um pouco sobre esse processo de geração, né? Quais são de fato os mecanismos que esses modelos generativos têm para gerar token a token. E hoje a gente vai entrar realmente no bit para entender o que a gente quer dizer quando a gente fala que um modelo generativo é um modelo não determinístico, por exemplo, né? Por que toda vez que você faz uma pergunta, por exemplo, eu sempre uso o mesmo exemplo, tá? Então você abre ali, por exemplo, o GPT e pergunta qual a cor do céu, se você rodar 10 vezes, a probabilidade dele te trazer 10 respostas diferentes é alta, né? Por que a gente fala que modelos
generativos, como é o caso das LLMs, porque que eles são modelos que são como se fossem máquinas estatísticas, né? Então eles baseiam a geração token a token numa base de probabilidades, né, de qual que é a palavra mais relevante para gerar numa sequência, dado um contexto previamente dito por você, tá? Até trazendo aqui no Excalibur, deixa eu desenhar aqui, escrever, né, na verdade, quanto é 5 mais 5. Eu quero muito que vocês saiam desse vídeo hoje entendendo que quando a gente pergunta, né, faz um prompt de quanto que é 5 mais 5, e a LLM vem falando que 5 mais 5 é igual a 10, essa geração desse 10, ele não foi um cálculo, não é uma conta, né, aritmética que o modelo generativo fez. Na verdade, o 10 ele foi resultado de algumas operações que o modelo realizou debaixo dos panos para entender que 10 é o token, é a palavra, é o número, né, mais relevante numa sequência onde o usuário coloca 5 mais 5, ou quando ele fala quanto é 5 mais 5. Né? E eu quero muito que vocês entendam isso para a gente entender de fato as limitações, porque as pessoas realmente leigas, quando vão usar um modelo generativo, né, usam um ChatGPT, qualquer outro modelo ou plataforma, usam muito nesse viés errado, né? Vão lá colocar algumas contas, não colocam uma tool, uma ferramenta que de fato vai fazer uma conta aritmética, e aí em determinado momento o próprio modelo falha ou traz uma resposta diferente do que ela estava esperando e coloca a culpa no modelo, né? Diz que o modelo não funciona bem para o caso dela, mas na verdade é só uma limitação no entendimento mesmo, tá? Então, bora lá. Então, a gente colocou aqui o nosso prompt, quanto que é 5 mais 5, e o system respondeu que 5 mais 5 é igual a 10. Para a gente falar sobre isso, antes eu queria trazer uma imagem mais alto nível para vocês, tá? Essa aqui é uma projeção de como seria a arquitetura Transformer. De novo, uma projeção bem alto nível. Então a gente tem aqui os input tokens, né? Pode ser ali aquele quanto é 5 mais 5, que nem eu falei. E nota que a gente tem encapsulado tanto a palavra 1, que seria o quanto, ou a palavra 2, que seria o quanto, a palavra 3, que seria 5, e assim por diante. A gente está trazendo uma nomenclatura de input tokens. E esse é um ponto fundamental que a gente vai precisar entender aqui, porque quando você faz uma inferência para um modelo, antes de fazer qualquer operação interna, né, antes de calcular as probabilidades, usar o mecanismo de atenção, a primeira coisa que ele vai fazer é tokenizar o seu texto. Ele vai transformar isso aqui num espaço amostral numérico. Né? Ele vai transformar o seu texto em vetores, em matrizes. E por que ele faz isso e não faz com, de fato, uma linguagem natural, né, com o seu português? Porque é mais fácil ele encontrar similaridades semânticas por números do que com palavras. E se você está meio viajando no porquê disso, dá uma olhada depois no meu vídeo sobre o RAG, porque lá no RAG eu plotei um eixo cartesiano XY, onde eu falo, olha, tá vendo esse vetor azul? Eu plotei dois vetores, né? Um vermelho e um azul. Esse vetor azul é como se fosse o meu prompt, eu perguntando quanto é 5 mais 5. E o vermelho é um documento, aqui é uma frase que está lá, 5 mais 5 é igual a 10, que seria a minha resposta. Então, quando a gente consegue transformar uma palavra de alguma forma que a gente ainda não sabe, num vetor, a gente consegue saber o quanto que esses vetores estão distantes um do outro. Seja numa distância euclidiana, lembra ali da matemática básica que você teve, provavelmente não prestou atenção nessa aula, mas você pode fazer tanto uma distância euclidiana quanto um produto escalar, ou até mesmo a similaridade de cosseno, que a gente tanto fala, né? O cosseno de dois ângulos, o cosseno de dois vetores, né, na verdade, quando esses dois vetores estão apontando para a mesma direção, um em cima do outro, o ângulo deles é zero. Né? Eles não têm nenhuma abertura, eles estão exatamente no mesmo lugar. O cosseno de zero é 1, ou seja, esses dois vetores são exatamente iguais, eles são exatamente similares. E quando eles estão totalmente opostos, eles estão com um ângulo de 180 e o cosseno de 180 é menos 1, ou seja, eles são totalmente não similares, né? Distantes um do outro. Então, dá pra gente começar a ter uma noção por que quando a gente coloca uma frase, a gente transforma isso em vetores, e por que o embedding nada mais é do que uma matriz numérica, porque eu preciso fazer contas, né? Eu preciso buscar essa similaridade.
É claro que quando a gente está falando de embeddings, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui que o modelo que a gente usa, geralmente, por exemplo, o Text Embedding 3 Small, ele tem geralmente 1530 dimensões. Então, obviamente, eu não consigo plotar aqui para vocês verem um eixo cartesiano com 1536 dimensões, no caso. Mas, pelo menos no XY, dá pra gente ter um pouco dessa dimensão do que seria essa similaridade vetorial ali, né? Então, de alguma forma, a gente vai ter esses input tokens aqui gerados, e eu vou explicar isso para vocês como que a gente faz isso. Depois, na sequência, a gente vai passar, né, pelo multi-head attention. Isso aqui acontece em duas fases, tá? Tanto em momento de treinamento. Então, lembra, todo modelo generativo ele é pré-treinado. Quando você está usando o GPT 4.1, ele foi previamente treinado em cima de um dataset, contendo documentos, imagens. E a partir desse treinamento, ele teve o aprendizado dele. E aí quando você faz a inferência, né, que é o momento que você chama perguntando quanto que é 5 mais 5, a partir desse treinamento ele já sabe qual que é a relação semântica da palavra que ele vai te responder, com a frase que ele vai te responder, com qual é a sua pergunta, né? E no momento de treinamento ele vai ter, né, então ele vai pegar esses input tokens, no momento de treinamento isso aqui é um documento, por exemplo, que está ali, né, tem um documento falando que o céu é azul, né, esse é o seu dataset de treinamento. Ele vai chegar aqui e agora ele precisa, de alguma forma, entender qual que são as relações entre as palavras. Por exemplo, quando eu falo o céu é azul, eu preciso estabelecer uma relação entre céu e azul. Eu preciso estabelecer uma relação entre a palavra o e céu. Então, o modelo, vocês vão ver isso ao longo dos vídeos aqui, eles vão aprendendo exatamente essa relação semântica, né? Não simplesmente uma relação sintática das palavras em si, mas ele vai entendendo o significado e como que quanto que as palavras têm um peso em cima de outras. Aí, de novo, provavelmente eu vou conseguir aprofundar sobre KQV aqui no próximo vídeo apenas. A gente vai ver o que é esse dot product, que a gente fala de multiplicação entre matrizes de atenção, a etapa de concatenação, etapa linear. Depois, todo o multi-head attentions, vocês vão ver que eles geram um output, que é uma matriz também. E essa matriz ela vai passar por uma etapa de feed-forward, onde essa matriz ela vai ter uma transformação linear e uma transformação não linear. Essa etapa, o que ela faz? Ela é basicamente assim, para conseguir refinar aquela sua atenção. Vamos supor que essa matriz aqui, por exemplo, desse meu documento O Céu é Azul, ela te trouxe uma relação que céu e azul possuem uma grande relação. Ou seja, azul, quando ele for gerar azul, ele tem uma relação forte em cima de céu. Eles estão bem conectados. E a etapa de feed-forward, ele tem a intenção de aumentar essas discrepâncias, deixar o modelo, as atenções devidas mais distantes do que não deveria ser atenção, deixar os outliers mais outliers, né? Para conseguir focar realmente no que ele deveria. E esse ciclo que ele vai acontecer em vezes, tá? Tem N camadas, depende muito de cada modelo, de como ele foi treinado. Deixa eu voltar aqui. E até chegar no final, onde ele vai ter essa matriz ali, e essa matriz ela vai sofrer, né, no momento de inferência, no momento de geração, um softmax. O softmax ele é um algoritmo matemático onde ele de fato vai pegar todas essas palavras, então vamos supor lá, ele está gerando o céu é, ele vai pensar no próximo token. Ele precisa criar um ranking de quais são os tokens mais prováveis na sequência o céu é. E o softmax é o modelo, né, é a conta matemática onde ele consegue trazer esses vetores num espaço de probabilidades, né? Na hora que eu mostrar o softmax acontecendo vai ficar um pouco mais simples de entender, por enquanto só estou fazendo um overview. Então, como está aqui no desenho, né, no final ele vai gerar ali um output, as probabilidades desses outputs. O interessante também, galera, é que a gente está falando de multi-head, né? Isso acontece por quê? Vocês vão ver que os modelos geralmente eles trabalham com várias heads de atenção, não é só uma head de atenção. Por exemplo, o modelo 4.1, o 4.0, o 4O, né, na verdade, geralmente eles trabalham de 8 a 12 multi-heads attentions. E por que existe multi-head attention? O que cada head faz? Cada head ele vai focar em uma característica da frase. É como se você falasse assim, o céu é azul.
Um head, ele vai te trazer muito uma visão de qual que é a relação semântica mesmo. O que o céu azul quer dizer de uma forma semântica, né? Outro, ele vai trazer uma relação muito temporal. Então, por exemplo, é azul ou está azul, ele vai trazer um pouco desse aprendizado temporal. Cada head, durante o treinamento, ele vai focar numa visualização. É como se ele olhasse para a frase de uma forma diferente. Sabe quando você coloca aquela pergunta ali da literatura, isso é um cachimbo? E aí cada pessoa tem a sua própria interpretação, né, de olhar um cachimbo e falar, não, isso é uma interpretação do cachimbo, não, isso é um cachimbo. É como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa aqui. A diferença é que cada multi-head attention, né, vai gerar uma matriz numérica e cada matriz ela vai descrever aquela mesma frase de uma forma distinta, tá? Para trazer um pouco mais dessas nuances e dar uma criatividade maior para a gente e uma acurácia maior na geração, né? Isso vai ficar mais claro aqui ao longo do pitch, tá? Não se preocupem. É muito importante também, eu falei isso lá no meu Instagram, quem tá chegando nesse vídeo, nunca leu esse artigo, dá uma lida, falando um pouco da criação dos mecanismos de atenção, né, da arquitetura Transformer, principalmente. Esse artigo nasceu em 2017 por esses caras aqui que eu não vou saber pronunciar o nome, mas basicamente ele é o artigo mestre que falam sobre arquiteturas Transformers, é aqui que eles trazem todo o conceito teórico, todo o estudo, tá? Então é muito interessante, mesmo que você não entenda nada, é legal você dar uma primeira analisada, uma primeira leitura aqui. E agora vamos tentar entender sobre aquele processo de tokenização que eu falei mais atrás, tá? Vamos digitar aqui a frase, o céu é azul. O que seria o processo de tokenização? Pensa o seguinte, eu tenho um dicionário aqui. Dentro desse dicionário eu tenho lá, por exemplo, tenho céu, tenho tenho azul, assim como eu posso ter batata, posso ter banana, posso ter história, posso ter matemática. É um dicionário de fato com palavras, né? E de alguma forma, eu preciso, nesse meu dicionário, toda vez que chegar a palavra O, eu vou transformar isso aqui num token 110. Quando chegar céu, eu vou transformar no token 220. Quando chegar eu vou transformar no 221. E assim por diante, né? Esse é o processo de tokenização. Para falar que eu não estou mentindo para vocês, eu até deixei pronto aqui um modelo, tá aqui na verdade. Deixa eu ver, esse aqui. Deixa eu dar um Ctrl+C que eu dei um Enter sem querer. Eu estou usando aqui o modelo, não se preocupem ainda em entender esse código não, mas eu estou usando o modelo do DistillBert, Base Uncased. Esse modelo está disponível lá no Hugging Face, para quem quiser dar uma olhada, que você pode usar o modelo que você quiser, tá? Todo modelo ele vai ter um tokenizer que ele utiliza. Por que ele faz isso? Pensa no dicionário. A gente tem um dicionário da língua portuguesa. Se eu pegar esse mesmo dicionário e der para uma pessoa, por exemplo, americana, norte-americana, ela não vai fazer nada com aquilo. Ela não sabe que, por exemplo, banana é uma fruta. Ela vai saber que é um falso cognato. Mas, por exemplo, se eu der maçã, ela não vai saber o que significa maçã. Então, a mesma coisa trazendo aqui para o nosso caso de modelos, né? Se eu pegar, por exemplo, um dicionário desse DistillBert e dar para um modelo, por exemplo, DistillBert 2, dependendo da forma que o DistillBert 2 foi criado, ele não vai saber para que serve aquele dicionário, né? Ele não vai saber correlacionar. Então, se ele fizer uma geração em cima de um tokenizador, né, em cima de um dicionário que não é dele, cara, ele vai gerar aqui coisas completamente randômicas, né? Não vai fazer sentido nenhum pra gente. Então, eu estou usando esse cara, aí a partir disso, com o auto-tokenizer, que é uma lib, você consegue pegar aqui qual que é o tokenizador dele. Então, lembra que eu falei que tudo que a gente vai criar aqui, a gente está transformando num vetor e numa matriz? Aqui não é diferente. Então, nota que ele pegou a minha frase, o céu é azul, e transformou nesse vetor, que não significa muito pra gente ainda, né? Dá pra gente começar a ter um olhar de que ele não está transformando palavra por palavra, porque se ele estivesse transformando palavra, ele teria 1, 2, 3, 4, 5 números, né, dentro dessa matriz. Ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Então alguma coisa está acontecendo aqui nesse tokenizador que não está transformando, não é um depara, né, para cada palavra é um token. E por que eles não fazem isso? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo.
Se eu fizesse um depara no meu tokenizer palavra por palavra, cada palavra do meu dicionário vai ter um valor numérico. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu deveria pegar, por exemplo, um dicionário Aurélio da vida e falar, cara, esse é meu dicionário, e para cada palavra nesse dicionário Aurélio eu vou ter um número correspondente, um vetor correspondente. Isso não funciona porque, primeiro, que nenhuma linguagem ela é fixa. A língua portuguesa, todo dia nasce uma palavra nova. Se não é uma palavra nova formal, é um vocabulário, é uma gíria. Dentro do Brasil mesmo, que todo mundo fala em cima da língua portuguesa. Cara, a galera do Nordeste tem um vocabulário diferente da galera do Sul, do Sudeste, assim por diante. Então a gente tem a regionalidade, a gente tem muita faixa etária, cada faixa etária, né, de acordo com a geração, fala de uma forma também, de sua característica. Então não tem como a gente criar um dicionário em cima do Aurélio, porque se é uma galera mais nova vir aqui usar uma gíria, por exemplo, que é da idade deles, o modelo ele não vai conseguir compreender, né? Ele não vai aprender, ele não vai conseguir gerar alguma coisa que faça sentido. Então é por isso que a gente geralmente usa outras estratégias. Isso vai variar muito de modelo para modelo, tá? Só a parte de tokenização, cara, isso vem muito do NLP, ali das linguagens naturais, né? Modelos de linguagem natural. Mas existem várias estratégias e várias abordagens aqui no caso. Eu vou mostrar para vocês como que esse modelo aqui usa, mas antes disso, vamos entender o que seria uma abordagem aqui. Eu poderia falar, cara, existem algumas coisas nesse meu dicionário que eles são semelhantes. Por exemplo, a palavra ba, ela aparece tanto em batata quanto em banana. Então, o que eu poderia fazer? Eu consigo fazer isso aqui, né? Então, ba. Vou colocar um símbolo meu aqui, que eu determinei isso aqui como um indicativo que a palavra continuaria. E vou falar que esse aqui é o token 110. Enquanto eu vou ter, por exemplo, nana. Antes do nana, só um indicativo também dizendo que essa palavra é sequência de alguma coisa. Vou colocar aqui, por exemplo, 999. Agora, eu vou colocar aqui o tata, que também vai ser continuação de alguma sequência, e vou colocar 1, 2, 3. Por que nesse meu caso eu não precisei colocar o ba de novo? Porque o ba já aparece aqui. Então nota que agora, trazendo um pouco dessa estratégia de permutação, eu consigo associar tokens, né? Então eu não preciso mais ter um dicionário infinito ou gigantesco. Eu posso meio que diminuir ele, né? Vou diminuir esse dicionário, onde eu consigo formar agora novas palavras a partir de conjunção e permutação entre tokens, né? Então agora eu estou trazendo um dicionário mais enxuto. E o tamanho do token, o tamanho desse dicionário, desse tokenizer, galera, ele influencia diretamente na performance do treinamento do modelo. Quanto maior o dicionário, mais tempo esse modelo tem que ser treinado, né? Porque, obviamente, vão ter mais probabilidades, mais tokens a serem aprendidos, mais relações. Então, se eu consigo enxugar esse dicionário, eu consigo, de uma forma bem substancial, diminuir também, aumentar a performance, na verdade, desse meu modelo. E agora, se surgir uma nova palavra, por exemplo, da língua portuguesa, eu inventar uma nova gíria, eu consigo, a partir de tokens já pré-existentes, fazer uma correlação. Então, eu não preciso ir incrementando de uma forma tão sistemática esse dicionário a partir do momento que as gerações vão evoluindo e criando novas gírias, novas palavras e assim por diante, né? Só para mostrar que eu não estou mentindo, não são vozes da minha cabeça de novo, estou pegando de novo esse meu tokenizer. Estou chamando uma funçãozinha aqui do auto tokenizer que eu estou utilizando aqui em cima, chamado convert IDs to tokens, só para a gente printar tanto as palavras quanto os tokens aqui. Então você vai ver que ele colocou como 101, depois ele já fez uma transformação, né, do CE, em vez dele ele quebrou, né? Então ele colocou CE em vez de cell, colocou aqui 1051, nota que ele já até removeu ali caractere, né? Por exemplo, o acento circunflexo no E, ele já fez essa limpa. Aqui ele colocou 2 hashtags, simbolizando que provavelmente ele está falando de um token onde ele vem de uma sequência com 2 caracteres, né? Que é o C. O E também aparece aqui novamente sozinho, nota que não tem nada indicando que ele é uma continuação de nada. É só uma palavra conectora. E o as também. E o
U também com 2 hashtags, simbolizando que tinha 2 caracteres anteriores, era uma sequência de 2 caracteres anteriores. Se eu quiser colocar, por exemplo, algo como ABU, por exemplo, eu conseguiria criar um novo token AB, e o U já tem aqui, eu poderia reaproveitar o token hashtag U, aqui no meu caso. Esse Attention Mask, não liguem muito por hora, ao longo do pitch aqui vocês vão entendendo o que é uma máscara de atenção, vocês vão ver que para cada palavra, né, como eu falei, cada palavra ela vai aprender qual que é a relação dela naquele contexto, ou seja, no céu é azul, o quanto que azul e céu possuem uma relação semântica forte, o quanto que o azul ele impacta diretamente no céu, o quanto que ele vai impactar, vai ter um peso menor nessa frase, obviamente, né? Então, o Attention Mask, a partir do momento que a gente vai treinando, ele vai criando aqui pesos. Então, agora tá 1, porque a gente não começou nada, né? A gente não trouxe o contexto, então todo mundo tem a mesma força semântica na mesma frase. Mas quando eu identificar que azul tem uma força semântica maior do que por exemplo, o L pode ficar como 0.1, enquanto o U ele vai ter 0.9 e assim por diante, né? Mas não se preocupem com isso por enquanto. Galera, no próximo vídeo eu vou falar muito sobre a diferença de modelos BERT e GPT, né, que existe uma diferença na hora de treinar esse modelo. Eu só queria explicar um pouquinho para vocês qual que é a diferença de você treinar e a diferença de você fazer uma inferência. Como eu mostrei na arquitetura aqui, ambos momentos, tanto de treinamento quanto de inferência, é quase a mesma coisa. Ambos vão passar pelos mesmos ciclos. Qual que é a diferença? No final do meu treinamento, é um treinamento autossupervisionado, né? O que o autossupervisionado faz? Ele vai falar assim, cara, eu tenho um documento aqui que o Leonardo está usando de dataset, que ele fala que o céu é azul. Isso está escrito lá, ou seja, nosso modelo tem que aprender em cima de alguma coisa, né? Ele não vai inventar nada. Então tá nesse documento que o céu é azul, ele vai aprender as relações entre essas palavras, o céu azul, para gerar alguma coisa parecida quando você perguntar qual que é a cor do céu. Vai ter um momento, o nosso modelo ele vai nascer burro, né? Então ele vai nascer com matrizes e totalmente números randômicos, sem dizer nada, ruído. Ele não sabe interpretar nada, não sabe gerar nada. Então talvez a primeira geração ele vai falar, por exemplo, que o céu é batata. Vamos supor que teve algum momento que ele falou que o céu é batata. Eu preciso de alguma forma que o erro, nesse meu momento de treinamento, modifique e melhore o meu modelo. Afinal, é isso que é treinar, né? Você aprender com o seu erro e, a partir disso, sofrer uma superação e melhorar aquela predição. Então, de alguma forma, o nosso modelo, nosso momento de treinamento, nosso modelo vai gerar uma frase, o céu é batata. Eu vou ter que, de alguma forma, calcular o erro, e aí isso a gente vai entrar em detalhes provavelmente no final do segundo para o terceiro vídeo. E a diferença, ou seja, essa loss que a gente calcula, a gente pode usar gradiente descendente, mas basicamente a gente usa o gradiente para encontrar esse erro. Ele precisa voltar e dizer, cara, batata, na verdade, ele é bem fraco. Nesses documentos que o Leonardo colocou no dataset de treinamento, não tinha nada falando que o céu é batata. Então não tem por que você gerar o céu é batata, porque isso não existe, né? O céu é azul. Então ele precisa me trazer esse novo peso, esse erro, para eu conseguir mudar as minhas matrizes de atenção, para que em algum momento, quando o meu modelo estiver pronto ou quase pronto, ele gere o céu talvez grande ou talvez até azul, né? O que era o que estava ali no nosso documento. Então, durante as fases de treinamento, o que o nosso modelo está tentando fazer, cara, eu gero uma coisa, meço a minha falha. Lembra, é autossupervisionado, não tem um ser humano falando, cara, era para ser azul, né? Não é isso que ele faz. Ele faz isso de uma forma autossupervisionada e ele mesmo vai se modificando os pesos a partir de um cálculo de gradiente descendente ali, né? E a partir dessas modificações desses pesos, em algum momento ele chega num ponto melhor, num ponto ótimo de aprendizado, que aí a gente tem o nosso modelo já aprendido, né, digamos assim, finalizado. Então vamos tentar agora entender, vamos pensar como se a gente fosse aqui um Machine Learning Engineer e a gente quer criar nosso modelo sem nunca ter olhado ou estudado uma arquitetura Transformer. O que eu tentaria pensar? Bom,
eu preciso, como eu falei, de alguma forma, entender qual que é a relação das palavras. O que uma palavra impacta na outra? Qual que é a força entre céu e azul, e céu e azul? Eu preciso entender como que constrói o significado dessa frase. Então eu tenho um dataset ali, né, contendo vários documentos. É claro que num cenário real isso aqui seriam teras de informação, né, petas de informação. Vamos supor que eu tenho unicamente um documento lá contendo o céu é azul. Vamos tentar começar por esse cara aqui. O que eu poderia começar fazendo? Falar, putz, eu vou... Toda hora eu faço isso, eu aperto o ESC. Eu vou colocar aqui uma quebra. Eu vou colocar o céu, começar a fazer umas permutações aqui. Vou colocar céu é azul. São algumas permutações do que podem acontecer, né? Eu vou colocar aqui o céu, então vou colocar o. Agora, na próxima linha, eu consigo entender que céu, existe uma ligação sintática aqui com o. Eu não consigo estabelecer nenhuma semântica, né? Eu não sei o que isso quer dizer ainda, eu estou aprendendo. Depois eu apareço aqui céu é, então talvez eu consiga já estabelecer uma ligação meio sintática, e já estou colocando que um céu eu consigo atrelar alguma característica à sintaxe, à palavra céu é azul. E depois eu começo a falar, né, o céu é, depois céu é azul. E agora eu consigo começar a obter umas outras relações, né? Eu consigo ver qual que é o impacto dessa frase o céu é azul. Enfim, eu estou começando a ver que eu consigo quebrar isso aqui de uma forma onde eu começo a entender qual que é a ligação entre as palavras, né? O que uma palavra influencia na outra e assim por diante. Deixando isso de uma forma mais visual, para quem ainda está viajando, vamos fazer diferente, que eu deixar em outra visualização. Eu vou quebrar isso aqui numa matriz. Lembra, eu estou querendo entender qual que é a relação da palavra O com todas as outras, com céu, com com azul. E vou fazer isso a mesma coisa para o céu, vou fazer isso a mesma coisa para o e vou fazer isso a mesma coisa para o azul. Eu preciso analisar token a token, que no meu caso, considerando que cada palavra é um token, eu preciso comparar todos eles, permutar todos eles para entender essa relação. Então eu vou colocar aqui o céu é azul, deixa eu dar um espaçamento. Dessa forma aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui. O céu é azul. Então temos uma matriz aqui, só deixa eu remover esses pontos, que ele coloca sozinho. Beleza, temos uma matriz. Quando a gente vai criar uma matriz, vamos colocar aqui números. Eu tenho de 0 a 1, onde 1 é a relação mais forte e 0 é a relação mais fraca. Ou seja, O com O, dado esse meu contexto, é 0, certo? Tipo, não existe nenhuma relação que junte ele com ele mesmo. Vamos fazer isso para todos aqui. Céu, a mesma coisa. É, a mesma coisa. Então, inicializei a minha matriz com 0 aqui nessa diagonal, porque não existe uma relação da palavra com ela mesma, né? Agora, eu preciso encontrar... Deixa eu fazer a mesma coisa aqui. Céu, tá certinho. Agora eu preciso começar a encontrar, aprender a relação entre O e céu. O e azul. E vocês vão ver que quando a gente começar a inicializar o nosso modelo de treinamento, a gente vem aqui colocar números completamente randômicos. Então eu vou colocar aqui 0.1, fontes da minha cabeça, tá? Chama um math.random lá. Eu vou colocar um 0.2 aqui. Vou colocar um 0.1 aqui também. Vou colocar aqui um 0.9. Existe diferença, tá? Tipo, por exemplo, aqui eu relacionei O, que é a minha carry aqui, com o token cell. Enquanto aqui eu tenho o token cell, ou que eu tenho a minha carry cell com o token O. Então existe sim uma diferença, por isso que os números estão diferentes aqui. E tudo bem. Vou realmente inicializar com valores randômicos.
Tá, deixa eu completar aqui. Eu devia ter deixado isso pronto, né? Mas é bom que vocês vão vendo, fazendo do zero aqui. Beleza. Aqui eu vou colocar 0.4. 0.4. 0.8. E show. Então tem a minha matriz randômica. Se eu for perguntar para fazer aqui, né, supondo que a gente já sabe fazer uma inferência, como que a gente calcula as probabilidades, softmax, bababá. Vamos supor que eu vou fazer uma geração. Provavelmente ele vai falar alguma coisa do tipo azul é céu O. Pode ser alguma coisa do tipo, porque de fato ele não existe aprendizado, né? É só ruído. Então ele vai gerar randomicamente palavras como a gente inicializou de uma forma randômica. Isso aqui, essa matriz a gente chama de matriz de atenção, né? Que é o quanto que uma query, que no meu caso, ela olhando token a token do meu dicionário, e aqui eu teria tanto para cá meu dicionário inteiro de palavras, né? O quanto que aquela palavra ela se relaciona semanticamente com a outra. Qual que é o peso, a influência dela com outro token. E então assim, eu teria todos os meus tokens para todos os meus tokens, e nota que a primeira característica da arquitetura Transformer que a gente começa a falar é que o Transformer ele vai gerar essa relação de todos os tokens com todos os tokens. E, obviamente, isso é caro, é custoso, né? Porque se eu tenho um modelo, imagina, eu tenho um dataset que é só de 4 palavras. Imagina se eu tivesse, por exemplo, teras, petas, que é o que acontece na vida real. O modelo, no momento de treinamento, ele vai estabelecer 10 teras de relação. Se eu tiver tipo 10 bilhões de tokens, por exemplo, ele vai gerar 10 bilhões com 10 bilhões. Né? Ele vai fazer isso uma permutação de caso a caso. Então isso obviamente é muito caro. Só que aí que tá. O modelo, a arquitetura, os transformers, eles vão fazer isso em paralelo. Então, da mesma forma que eu coloquei, por exemplo, 0.1 aqui, fui fazendo de uma forma sequencial, na verdade ele já calculou isso tudo de uma vez só, de uma forma paralela, né, para cada token ali do vocabulário, já calculou essas atenções e inicializou de uma forma randômica. Até mesmo o cálculo ele vai fazendo de uma forma randômica. E aqui que entra uma característica super fundamental dos modelos generativos com transformers. Nota que, como ele faz isso de uma forma paralela, ele perdeu um pouco da correlação da posição das palavras. A arquitetura Transformer, ela não sabe a sequência, né? Tipo, ela não sabe que o céu é azul. Então, eu preciso ter alguma forma, que a gente chama aqui, na arquitetura Transformer, chama positional encoded, que é uma forma de eu falar, cara, tudo bem, você sabe qual que é a relação das palavras com essas palavras, mas eu preciso, na hora de fazer aquela multiplicação, eu preciso somar alguma coisa que me diz, cara, o céu, ele tem que vir depois de O. Azul tem que vir depois de E, e assim por diante, né? Não tem como eu falar o azul é céu. A ordem das palavras precisa impactar nesse cálculo. Então é aí que o positional encoded, que a gente vai ver no próximo vídeo, entra para trazer essa grandeza de relação, né? Mas o cálculo, até mesmo para isso, se a gente fizesse de uma forma sequencial e ser absurdo de mais caro, o cálculo ele é em paralelo e depois, na hora que a gente vai fazer ali o mecanismo de atenção, calcular as similaridades, aí o positional encoded vem para trazer essa ordem de relação aqui para a gente, tá? Então, vamos lá. O nosso modelo, ele calculou essa matriz de atenção, né? E ao longo das épocas de treinamento, né, ele vai mudando esses números. Então, como eu falei, vamos supor que agora nosso modelo ele treinou, gerou essa matriz de atenção e ele gerou lá, por exemplo, que azul é céu O. Algo totalmente randômico. Agora o nosso aprendizado supervisionado vai, de alguma forma que a gente ainda não sabe, né, aqui no nosso vídeo, pegar esse resultado, pegar qual que era o target e precisa calcular o erro. Então, aqui ele trouxe um erro gigantesco e agora esse erro ele vai ser aplicado de alguma forma que a gente ainda vai ver no segundo vídeo. E na hora que ele calcular esse erro, esses números aqui vão mudar. E esses números vão mudando de uma forma que, algum momento no final da última camada, ele já vai ter os pesos de cada relação de uma forma que agora ele consegue minimamente falar: o céu é azul.
Ou o céu é grande, né? Grande faz um sentido semântico aqui. Vamos supor que eu tinha grande em algum dos documentos, ele aprendeu a relação entre céu e grande também, né? Então ele vai conseguir fazer essa geração. E falando ainda de uma forma bem macro, assim, como que ele faz isso? Como eu falei, são várias layers, tá? Isso depende muito do modelo, de como que a OpenAI quer fazer a quantidade de layers. Geralmente eles trabalham ali com mais de 10 layers, né, para fazer esses multiníveis, e cada layer ele vai refinando ainda mais essas etapas de treinamento, né? E antes da gente avançar ali no próximo vídeo, que é onde a gente vai falar de cada layer em si, o que cada layer faz, é importante falar também que dentro de uma layer só, vamos supor que eu estou na layer inicial, ele não tem só uma matriz delas. Lembra que a gente falou que arquiteturas de transformers eles são multi-head attention? Então ele tem várias matrizes lá. E aqui que entra a sacada mais legal de arquitetura transformers. Por exemplo, o GPT-4 ele trabalha com 8 a 12, tá? Multi-head attentions ali no caso. É como se ele tivesse 8 matrizes de atenção, lá falando de uma forma bem grosseira. Lembra que eu falei no começo do vídeo que cada matriz dessa vai ter um objetivo? Ela vai ter um objetivo de olhar para uma palavra e entender ela de uma forma diferente. É como se eu tivesse 8 especialistas, onde cada especialista ele consegue entender sobre, por exemplo, o clima, falando que, interpretando que a gente está dizendo que o céu é azul numa figura de clima, mas ele poderia também trazer uma relação de o céu é cinza, porque às vezes, dependendo do clima, o céu fica cinza. Outro ele vai trazer uma visualização mais temporal, então ele poderia falar o céu estava azul, o céu será azul, o céu vai estar azul. E como que a gente faz isso? Não é como se a OpenAI, por exemplo, falasse, putz, eu preciso ter um head que vai falar sobre temporal, um head que vai falar causal. Não existe isso, né? Isso que é o mais louco. Cada head, ele aprende isso automaticamente. Não tem ninguém que vai dizer que essa segunda matriz ela vai aprender a relação causal temporal. De acordo com a forma que o modelo vai treinando, lembra que eu falei que cada número desse inicializa de uma forma randômica? É como se a randomicidade, quando a gente traz ali os cálculos de gradiente, é como se cada matriz dessa começasse a olhar a frase de uma forma. Então, um começaria dessa forma, outro começaria dessa forma, e a partir das épocas que eles vão treinando e diminuindo e melhorando esses pesos, né, essas relações ali, essas scores, cada modelo vai chegando num valor diferente. E quando a gente vai calcular, de fato, fazer de fato a matriz de atenção para calcular ali token a token, é como a gente faz a concatenação dessas matrizes para ter um valor mais diverso. Porque se eu tivesse só uma matriz, eu poderia ser muito enviesado, né? Eu poderia ter apenas uma relação, talvez até causar um overfitting aprendendo que o céu é azul e eu nunca vou gerar que o céu é grande, por exemplo, porque lá no meu dataset de treinamento aparece o céu é azul 1 milhão de vezes e o céu é grande aparece uma. Então, trazer essa quantidade de heads ajuda a gente a trazer um pouco dessa dinamicidade do aprendizado e trazer alguma coisa mais diversa, que é o ponto de generalização, né? A proposta de generalização que as LLMs trazem pra gente, um pouco de gerar sobre tudo, aprender sobre tudo e também trazer um pouco da criatividade, né? Não apenas aprender a gerar o que existe, mas gerar coisas, entre aspas, novas, digamos assim. Então tem vários estudos que mostram qual que é o número ótimo de heads. A quantidade de heads, obviamente, impacta na performance do modelo, né? Porque quanto mais matrizes, mais processamento a gente vai ter que ter, mais GPUs, então tudo isso influencia. Mas isso é um aspecto bem interessante. Lá atrás, quando eu estava aprendendo sobre Transformers, isso no começo ficou um pouco confuso para mim, porque sempre eu lia, né, que cada head traria um significado diferente. E no começo eu comecei a pensar, isso faz sentido, né? Eu vou treinar aqui o modelo de uma forma, eu vou ter um outro head que eu vou customizar ele para o que eu quero ver, por exemplo, uma ordem de grandeza temporal. Faz sentido eu querer. Mas depois quando surgiu o estalo de que, na verdade, o modelo ele faz isso de uma forma meio automática, né? Ele chega nesses resultados de uma forma meio automática, não foi alguém que treinou ou fez isso de uma forma manual, né? Na verdade ele chegou de uma forma sozinho, e no começo foi difícil para mim entender como, e de fato pode parecer um pouco abstrato, só quando vocês entenderem como que são as operações matemáticas por trás, o que ele faz para encontrar o erro, como que ele ajusta o erro, principalmente o que o feed forward faz, que ele tem um impacto fundamental
para melhorar, né, e refinar esses scores, essas matrizes de peso. Só a partir daí que eu comecei a entender um pouco do tanto que essa randomicidade inicial ela afeta a gente ter 8 matrizes diferentes. Porque se não fosse isso, concorda comigo, já que o modelo faz isso de uma forma autossupervisionada, se eu não tivesse uma randomicidade, se eu não tivesse uma operação que traz essa dinamicidade, no final do treinamento eu ia ter 8 matrizes exatamente iguais, né? O que não faria muito sentido. Então é muito legal, a partir do momento aqui comigo, quando vocês começarem a entender um pouco das fórmulas, né, dos cálculos, vocês vão entendendo. E lá no final, eu tenho certeza e espero muito que dê esse estalo e vocês entendam como que isso acontece. Tá? E aí, voltando para o nosso exemplo, vai ficar um pouco mais simples ao longo dos próximos vídeos, vocês entenderem qual que é o papel de cada layer. Por que a gente tem várias layers? Vocês vão ver que cada layer, o primeiro layer, por exemplo, ele vai trazer uma relação mais sintática. Enquanto o segundo layer é como se ele compreendesse que céu e azul possuem um significado. O terceiro layer, ele vai trazer talvez uma capacidade maior de semântica, uma análise maior de semântica. Então, cada layer, ele vai ter um objetivo, até que no último layer, ele vai ter realmente uma visão como um todo e conseguir posicionar melhor token a token, tá? E por último, só pra gente completar esse vídeo overview, que aí eu acho que aí vocês vão ter uma base melhor para o próximo vídeo, que a gente já entra falando sobre KQV, né, matriz e similaridade. Eu queria trazer um pouco sobre a distinção entre modelos GPT e BERT, que eles estão exatamente nesse cálculo do erro e como que os modelos treinam. GPTs, a gente fala que eles são modelos autorregressivos. Então, eles são modelos que vão gerar uma sequência sequencial, digamos assim, token a token. Então, por exemplo, vamos supor que o modelo está lá gerando. Ele gerou o céu, e agora ele vai gerar o próximo token. Ele vai gerar esse token como? Ele precisa entender qual que é o contexto dele. Porque, por exemplo, a gente vai gerar provavelmente o azul. Se eu tivesse colocado a batata nota que o próximo token ele é completamente diferente, né? Do céu é azul. Provavelmente a batata é grande, a batata é boa, a batata é gostosa, alguma coisa do tipo. Então, o modelo autorregressivo, né, que são os GPTs, eles vão olhar para o contexto anterior para entender qual que é o próximo token. Enquanto modelos BERT, eles são muito bons para contextos onde eu preciso de fato entender o contexto como um todo. Porque, por exemplo, o que eles fazem? Geralmente eles usam o masking, né? Então eles vão ter lá, por exemplo, o céu blá 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 blá. Aí eles vão ter o mar também. Então eles vão vir aqui mascarar esse token e vão tentar entender qual que é o token mais provável nesse contexto, olhando não só para o que vem antes, mas para o que vem depois. Então, nota que azul seria um token bem legal de colocar, porque tanto o céu quanto o mar, eles são azuis, né? Dependendo ali do céu, dependendo do mar, mas na grande maioria a gente pode criar essa relação. Então, modelos BERT, geralmente eles são muito bons onde você precisa ter uma interpretação maior do contexto. Porque, de fato, os modelos foram treinados dessa forma, né? Eles conseguem entender a relação de um token, não só com o contexto anterior, mas com o que vem depois também. Enquanto os modelos GPTs, eles são muito bons para gerações rápidas, porque eles vão gerar token a token, sempre olhando uma sequência anterior, né? Então, depois deem uma estudada para ver casos de uso de modelos BERT, modelos GPT. Mas, em grandes sumas, as LLMs que a gente tem utilizado aí de grandes players, como o da OpenAI, são GPTs, são autorregressivos e dessa forma que eles geram, né? Então, eles vão olhar azul. Para isso, eles vão criar a matriz KQV de atenção que a gente vai começar a falar nos próximos vídeos. Baseados no que vem antes, no céu vai pegar os tokens, vai olhar para essas matrizes de atenção, fazer o produto escalar, né, o produto matricial ali que a gente fala, o dot product. E a partir disso, ele vai gerar os scores, né, fazer o softmax em cima e gerar os scores dos tokens para entender que azul é o token mais provável. Tá? Eu acho que com esse vídeo, galera, você já dá para ter uma boa noção do porque que a gente fala que de fato modelos generativos são máquinas probabilísticas, né? E dá para ter uma noção da gente começar a entender o que é uma matriz de atenção, o que o mecanismo de atenção tanto faz, assim, que a gente tanto fala, assim, né?
Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, dá uma olhada no próximo vídeo, que se eu esqueci de alguma coisa, eu vou rever esse vídeo. Eu vou trazer lá também uma continuidade. E deixe aí no comentário se você quer que eu aprofunde alguma coisa, não entendeu algum ponto que eu trouxe aqui, eu posso facilmente trazer isso ou no Instagram, uma resposta no Instagram, ou um vídeo separado, dependendo da complexidade de explicar nos próximos. Beleza? Então, é isso aí, grande abraço.